Mulheres que despertam, conectadas com Deus. E hoje eu quero falar de uma das maneiras que muitas pessoas se conectam com Deus, que é lendo a palavra de Deus. Você sabia que existem várias maneiras em que você pode fazer essa leitura da palavra? É muito interessante. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu acho muito joia. Ela não é essa Bíblia que a gente está acostumada, o Antigo Testamento e Novo Testamento, como nos apresenta. Ela tem uma cronologia, é uma Bíblia cronológica. Você sabia que Mateus, Marcos e Lucas, como a gente é apresentado na Bíblia, não foi muitas vezes a cronologia, mas sim uma maneira de organizar, talvez ali, para que houvesse uma leitura um pouco mais sistemática? Essa é uma maneira de você ler a Bíblia, sabendo a cronologia de cada livro bíblico. Outra maneira de você estudar a palavra de Deus é trabalhar a questão histórica. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, compreendendo o que era aquela civilização, o que eram as características das pessoas que estavam ali, nós temos uma visão diferente da palavra de Deus. Nós conseguimos conectar aquilo que está sendo falado ali com as características daquela época, daquela população. E isso nos traz muitos ensinamentos, nos traz muitas características e conexões importantes. Essa é uma das maneiras que nós podemos ler a Bíblia, entendendo cada momento, cada característica, cada cultura daquela época. Porque talvez hoje nós não temos essa mesma cultura. E isso pode trazer um certo conflito de entendimento. Mas quando nós situamos a leitura da Bíblia ao momento histórico, cultural, ela nos traz uma outra percepção. E isso é algo bem legal de fazer. A gente consegue entender as características daquela época. Outra maneira também que nós podemos buscar a leitura da palavra é entendendo que a palavra é viva. A palavra de Deus, ela está viva. Nós lemos e perguntamos para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar ao meu coração? O que aquele versículo, o que aquela história, o que a história daqueles personagens tem a ver com a minha história? É trazer a referência da palavra para a minha vida, para o meu dia a dia. É buscar a revelação de Deus para a minha vida. O que aquela palavra me ensina? O que ela tem a acrescentar na minha vida? Como eu posso colocar em prática aqueles ensinamentos nas minhas circunstâncias, na maneira que eu vivo? Isso nos ajuda e nos dá direção a vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. E isso é realmente construir uma vida conectada com Deus. Outra maneira que nós podemos abordar a palavra de Deus é entender que a palavra é uma palavra revelada. Quando nós oramos e pedimos para Deus que a palavra dele seja revelada a nós, quantas e quantas vezes nós temos pregações de bispos, pastores, que vêm com uma interpretação diferente. Nós podemos pegar ali talvez o mesmo versículo, o mesmo estudo e cada um ver um aspecto. Por quê? Porque o ser humano tem características diferentes. O ser humano tem experiências diferentes e as nossas experiências projetam aquilo que nós compreendemos e interpretamos da palavra. Claro, os princípios primordiais, muitas instruções, elas são imexíveis, elas são inegociáveis, mas muitas coisas podem ser reveladas. E aí eu venho falar com você, por onde começar a ler a palavra? Existem várias maneiras, dependendo da maneira que você quiser ter a compreensão. Geralmente, quando você se converte, você é novo na fé, nós começamos pelo Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas. Eu gosto muito especialmente de Lucas. Lucas, ele era médico, ele tem uma fala muito boa, ele tem uma fala muito instruída. E é interessante a gente ver como os 4 evangelhos têm muitas vezes fatos iguais, mas com percepções diferentes. Às vezes Marcos fala, Lucas fala do mesmo evento e cada um fala da sua maneira. Ali nós estaremos buscando os ensinamentos para a nova aliança. Começaremos a nos fortalecer pela palavra verdadeira, pela revelação de Jesus aqui na terra. E é algo que geralmente nós começamos a ler. Então, eu quero te incentivar a estar buscando a conexão com Deus através da leitura da palavra. Não se cobre ter que ler a Bíblia o ano inteiro, né? Fazer ali, mas se desafie a estar metodicamente buscando a leitura da palavra para sermos
sermos fortalecidas em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Um beijo, tchau, tchau!